dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você estiver vendo este vídeo. Hoje nós estamos falando e vamos fazer nossos estudos aqui direto do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Palmas, Tocantins. Vamos estudar hoje relativamente aos espíritos endurecidos e a influência do pensamento em nossas vidas. A sessão pública que está dirigindo é nossa irmã Isilde. O som não ficou, vamos dizer assim, extraordinariamente bom, porquanto abrimos em demasia o microfone do gravador de áudio. Mas lhes afirmo que doravante isso não acontecerá. E esse centro, meus irmãos e amigos da doutrina dos Espíritos, é um dos poucos centros, ainda que pratica a parte ciência do Espiritismo, ou seja, o estudo da comunicação dos espíritos com o mundo corpóreo. Pois aqui, no GEABEM, no Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, 30 minutos antes de começar a sessão, normalmente tem uma ou duas médiums grafando. E as pessoas, como lá em Uberaba, Leopoldo acontecia com Chico, deixam os nomes, solicitam e, diante do merecimento, diante da disponibilidade e autorização do Espírito, ele faz essa respectiva comunicação. Passo nesse instante a palavra à nossa dirigente para que faça a prece final, que Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo, nos ilumine e nos mantenham muito em paz. Estamos voltando a nossa atenção para o nosso interior. Buscando dentro de nós as energias amorosas do companheiro amado que é o nosso mentor. Esse amigo que nos ama, que nos inspira, que nos abraça, que nos protege. É o momento de estarmos nos abraçando e estreitando os laços com esse companheiro que tantas vezes esquecemos da sua bondade infinita. Obrigada à equipe de higienização e segurança que já cuidou deste ambiente, que já perfumou com fluidos de paz. Obrigada aos mentores amigos que estendem suas mãos de luz para nos agasalhar. Nosso querido Emmanuel, André Luiz, Irmã Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e tantos outros. Obrigada pelo carinho, pela caridade de seus corações. Obrigada, Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Nós somos a pátria e o Evangelho está em nossas mãos. Cabe a nós, sob a bandeira de Ismael, construirmos a pátria do Evangelho. Obrigada, Mãe Santíssima, pelo olhar de ternura com que envolve todos nós nesta humanidade terrestre, pela doçura. Obrigada, Mãe.
Obrigada, Jesus, pelo teu Evangelho que nos educa, pelo Consolador prometido que é a doutrina espírita, pela tua candeia sempre sob alqueire, a iluminar os nossos passos, pela estrada do tempo. Ora conosco, Mestre, a esse Pai, Criador de todas as coisas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Boa noite a todos. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno, Rabi da Galileia, nos envolva nessa noite de hoje. Solicitamos, via o patrono da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e a pleiade de espíritos que aqui com certeza estão, que sempre nos intuam no propósito de bem servir. Vimos na agenda cristã quando a nossa irmã deu, e a mesma fala que a dádiva da evolução compete-nos tão somente a nós mesmos. Então Deus deu-nos a oportunidade, através da reencarnação, como foi lido pela irmã, que aquele que não nascer de novo, não voltar na carne e espírito, ele não evolui conforme a agenda cristã colocou. Então, meus irmãos, amigos, admiradores da doutrina espírita e jovens de toda a idade, como a nossa dirigente anunciou, hoje vamos falar de alguns casos de espíritos endurecidos e como a influência do nosso pensamento ou dos nossos pensamentos podem dirigir a nossa vida. E efetivamente dirigem. No livro do Espírito, na questão 459, 4 mais 5 é 9, então 459, Ló, Hipócrates Jumael, Allan Kardec, perguntou aos imortais se os espíritos influenciam a nossa vida. Os mesmos disseram de forma peremptória, de forma direta, de forma concisa que, mais do que vós imaginais, de ordinário, somos nós que dirigimos. Evidentemente que essa direção, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, porque eu, através do meu livre-arbítrio, eu posso ir para a direita, para a esquerda, tomar essa e aquela decisão. Eles, de uma certa forma, não interferem. A decisão minha. Eu posso fazer um ato virtuoso, como, de uma certa forma, fazer aquele ato mais vil. Na sociedade espírita do país, numa sessão mediúnica, e é o que em todo o tempo hoje tem, a mediunidade, estuda-se mediunidade e tem atendimentos mediúnicos através, notadamente, de assistência aos irmãos espirituais. Vamos aqui falar hoje de alguns casos de espíritos endurecidos. O endurecimento desses espíritos são espíritos que não se redimiram, eles não se curvaram, não arrependeram, ainda são duros. Na espiritualidade, eles possam, de uma certa forma, repelindo as diretrizes, vamos dizer assim, de Deus, não são afeto à prece, e numa dessas sessões, estudando sobre a perturbação do espírito, e essa perturbação, meus irmãos e admiradores da doutrina,
ocorre normalmente após a morte física. Todas as pessoas passam por um período de perturbação. Uns deparam com a treva, outros não sabem, aquele local que está não sabe diferenciar, chega até espíritos na verdadeira treva e escuridão, nem sabendo que morreu, nem sabendo que desencarnou. E, por falar em morte e desencarnação, são coisas distintas. Você pode morrer e não haver a desencarnação propriamente dita, porque desencarnar é uma palavra, até como dizer, feia para as pessoas que não são espíritas. Desencarnar parece que é desossar, você desossar o plano. Nós falamos desencarnação, então desencarnação é o espírito sair da carne. Pode ocorrer que a pessoa morre, há esse processo com um segundo, mas pode haver essa separação via séculos. E nessa sessão mediúnica, estudando sobre a perturbação do espírito, aparece de forma espontânea na reunião um espírito. E diz o seguinte: ele não foi evocado. Evocado significa ser chamado. Por muitas vezes, numa reunião mediúnica, a gente chama, a gente evoca, a gente pede os mentores para que essa ou aquela participação venha de uma certa forma elucidar alguns problemas do grupo, alguns problemas do centro e alguns problemas que existem na própria comunidade. Esse espírito apareceu sem ser evocado, sem ser chamado. E disse o seguinte: vocês estão falando em perturbação, vocês estão falando em escuridão. Nada disso. Eu estou sobre vocês e tenho uma luz, e vejo uma luz. Essa perturbação é na cabeça de vocês, médios. Não existe, para nós desencarnados, não existe perturbação. Tanto é que eu tenho uma luz que envolve em mim, e essa luz passa como se fosse uma flecha e perpassa meu corpo sutil. Veja que ele, nesse aspecto, fala-se de corpo sutil. Nós somos sabedores. O corpo sutil é o corpo espiritual, é o perispírito. E ele sentia essa luz odiosa, lhe perpassando, né? Nós, os encarnados, o desencarnado, nós não sentimos essa perturbação. Isso aí que vocês estão falando está em vossas cabeças. Mas veja que o espírito estava enganado. E foi-lhe perguntado: você, por que está manifestando? Não, eu vim por curiosidade. Eu vim para, de uma certa forma, tirar essa luz odiosa que me aflige. Porque não tem escuridão. Se existe escuridão em vossas cabeças, mas veja que o espírito, muito embora falando que não estava sofrendo, mas ele sofria. E essa claridade foi posteriormente analisada na sessão seguinte pelos médios. Essa claridade é o pensamento. Pensamento que atormenta, porque eu aqui, nós podemos esconder o nosso pensamento da pessoa que está ao lado, mas o espírito é como aquela casa de vidro de Platão, é como você tiver uma casa de vidro, você não pode. O pensamento, ele te persegue no mundo espiritual e ele exige aos demais espíritos, sobretudo aqueles espíritos mais esclarecidos. O pensamento, quando há um evento, por exemplo, esse evento que está lá em Londres, a modulação, os elétrons que carregam o pensamento a velocidade é 300.000 quilômetros por segundo. O pensamento é muito mais rápido. Então aquilo que ocorre lá em termos de imagem, de som, você vê que está ocorrendo lá na Inglaterra e você vê praticamente no mesmo instante. O pensamento é mais rápido da velocidade da luz. E o pensamento é tudo que você envia, você recebe. Se você tem pensamentos bons,
você naturalmente vai ter uma ressonância positiva também boa. O pensamento, ele precisa do fluido para passar para ele um ponto A a um ponto B. Assim como a minha voz, que vocês estão ouvindo aí da última cadeira, vocês ouvem por causa do oxigênio, do ar. Assim como a voz precisa do ar para se tocar, o pensamento precisa de fluido. Ora, o pensamento como energia, e energia é uma matéria radiante, você pensando efetivamente bom, você contamina de bondade e de virtude aquele ambiente. E espíritos outros que comunam, que estão na mesma sintonia, estão no mesmo diapasão, também em sintonia com os nossos bons pensamentos. Por isso que é importante você pensar sempre positivamente. Então, a forma do pensamento é muito importante. O pensamento é energia, como dissemos, e energia está na natureza. Nós, dentro da nossa doutrina, falamos e advogamos o princípio que tudo vem e ele vem do fluido. A ciência física, a ciência atualmente já admite que não existe vácuo e não existe nada. Existe uma energia cósmica que nós denominamos fluido vital. Então, veja que nós já estamos na frente da ciência. Então, o espírito endurecido, ele não tinha sido evocado. E ele é o Lacameron. Eu peguei os 3 casos do céu e inferno, os 3 primeiros casos do capítulo 7, o céu e inferno. Nós vamos falar desses 3 espíritos endurecidos. Não significa dizer que numa sessão mediúnica sempre manifesta de forma espontânea. Esses 3 casos foram uma manifestação espontânea. As mais das vezes, nós evocamos, ou muitas vezes o espírito sofredor vem pedindo pressa, etc. Como tem um espírito endurecido aqui nessa situação. Essa comunicação, no final, ele nem assinou a comunicação. Posteriormente, ele arrependeu e numa das sessões posteriores, ele já alquebrado, dobrado, porque a gente sempre fala a salvação dentro da doutrina espírita, não é igual eu aceitei Jesus, eu vou vir, eu vou tomar um passo, eu vou tomar uma água fluidificada. A salvação dentro da nossa doutrina, em primeiro lugar, você precisa o quê? Arrepender. Primeiro passo, você arrepende. Segundo passo, depois do arrependimento, você expia, talvez possa ser aquele erro que tu fizeste, que você fez. Terceiro, aí há a regeneração. O fato pode eu arrepender, não estou salvo. E aliás, nessa particularidade, alguns irmãozinhos nossos, outros dizem, aceita Jesus e vós estará salvo, tu estará salvo. Não é só aceitar. Nós precisamos aceitar, nós precisamos arrepender, precisamos regenerar. Esses espíritos endurecidos, se não arrepender, eles não têm a salvação. Quem de vocês assistiu o filme André Luiz, no nosso lar, deve ter visto uma situação bastante similar. André Luiz ficou no umbral, naquela zona de sofrimento, por 8 anos. E Florência, é Florência? Não é Florência, eu me esqueci o Clarence, obrigado. O Clarence chegou lá, vamos, e ele da primeira vez ele não. E aí, com muita dificuldade, Deus a mão. Outros espíritos que estavam me levam. Clarence disse, então vamos. Quer dizer, eles não vieram, por quê? Porque não estavam preparados ainda. Não havia internalizado o arrependimento. Não havia colocado dentro de si a vontade de regenerar. A vontade de regenerar. E é mais cobrado daqueles que mais sabem. Nós, como temos a dádiva, conforme a agenda cristã foi lida, de regenerarmos, de progredirmos, de subirmos na escala de Jacó e sermos melhores e piores, talvez piores que amanhã, quando do nosso desencarne, nós vamos arrepender. Arrepender por quê?
porque nós tínhamos a oportunidade de evoluir. E eu costumo dizer que é como ganhar na loteria. Por que ganhar na loteria? Hoje nós somos 7 bilhões no planeta Terra e tem 4, 6, 7, tem 21 bilhões, mais de 21 bilhões para reencarnar. Então está dando 3,5 por 1. Então, por nós estarmos na carne, no corpo, nós temos que agradecer essa bondade divina mesmo. Então, foi analisada a comunicação do Leandro na sessão seguinte. Através do cinismo, de ele dizer que os médios que estavam errados, de que se houvesse alguma confusão era na cabeça desses médios, ou seja, havia cinismo em sua comunicação, mas a gente tira uma série de lições. Lições essas que ele estava sofrendo. Essa luz odiosa de que ele tanto falava era o seu pensamento, a sua falta de virtude de vida aqui na Terra. Vimos que uns espíritos permanecem em trevas absolutas. Outros nem têm consciência que morreram, não têm consciência que morreram, né? Mas para esse espírito, o que ele constrangia, o que magoava era aquela luz intensa. Aquela luz que desestabilizava. Ele não queria nada, ele queria simplesmente ficar longe daquela luz. Então, esse cidadão foi perguntado o que ele tinha feito na vida. Ele teve uma vida praticamente apagada. Uma vida em termos de labor, de caridade, de fazer as coisas ao trem, ao próximo, ele fez muito pouco. Nessa mesma sessão, na sessão seguinte, também de forma espontânea, foi manifestado um espírito endurecido, denominado Ângela. Ângela chegou e a médica perguntou: o que você quer? Não, eu vim aqui por curiosidade, eu quero ter um contato com os vivos, que na verdade somos nós encarnados. Mas você é feliz? Eu não posso dizer que eu sou feliz, mas também não sou infeliz. O que eu não tenho é paz. Me falta paz. Mas, se você veio cá, você não tem paz, o que vocês querem de nós? Não, é curiosidade. Mas se você não tem paz, você está sofrendo, disse o mentor, ou dialogador da sessão. Vamos fazer uma oração? Você gostaria de rezar, de orar? Não. E você, na sua vida anterior? Aí ela disse que na vida anterior ela era casada, teve uma vida extraordinariamente inerte, não ajudava o marido, teve 2 filhos, pela mesma forma, não contribuiu em nada para a evolução desses filhos, era e gozava de uma riqueza material, o qual tudo que se fazia, tudo que precisava fazer em relação aos filhos, contratava outras pessoas. Então, ela não foi proativa, ela não ajudou o marido, ela não ajudou. E na ociosidade completa no lar. Aí perguntou o espírito, o professor lá perguntou qual era a sua reencarnação anterior, antes de ser Ângela. Porque somos sabedores que uma reencarnação é como ela, influencia uma a outra. Aí ela tinha encarnado como uma monástica. Pela mesma forma, uma vida improdutiva, voltado só para ela, toda egoísta e fez pouco bem às outras pessoas. Para redimir essa inércia, para redimir isso que ela deixou de fazer, ela pediu no seu reencarno, no seu planejamento reencarnatório, para ser Ângela, para ter uma vida em família. E como de fato veio, mas não soube aproveitar. Esses pensamentos, essas ações, essas virtudes nós levamos quando da nossa morte, nosso desencarne. Fulano de tal morreu, ciclano desencarnou, estava sofrendo muito, ó que bom. Muitas vezes
meus irmãos, o sofrimento é superior com relação a essa passagem, porque você vai sofrer o espírito. A carne aqui é passageira, mas a dor moral é muito maior do que a dor física. Então é um erro engano falar que aquela pessoa descansou sim das dores físicas. Outra manifestação relativamente ocorrida também de forma espontânea foi de um senhor que chegou, mas esse pedia pressa. Meus irmãos, por favor, por piedade, por caridade divina, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de prece. Mas você chegou aqui, você não foi evocado, ou seja, não foi chamado, por que pede prece? Por que pede oração? Porque eu estou num conflito muito grande e preciso progredir. E você tem medo de quê? Eu tenho medo do que eu não conheço, do infinito do que ele vem. Eu preciso de oração, eu preciso rezar. E ele diz que não tinha sido também uma boa pessoa, mas também não tinha sido uma pessoa má. Mas pela mesma forma tinha obrado pouco, tinha feito poucas coisas em benefício de outras pessoas. Porque você ajudar o parente, o amigo, a esposa, é muito fácil e muito bom, mas nós precisamos ajudar aquelas pessoas que muitas vezes são até adversários nossos, É aí que está a verdadeira grandeza, o verdadeiro amor. É difícil? Sim, meus irmãos, é difícil. Mas você fala isso hoje, ouve amanhã, outra pessoa faz uma preleção num segundo momento, automaticamente você acaba fazendo. Certa feita, um pastor disse-me, interessante dessa, que vocês repetem as coisas demais. Então não é questão de repetir. Se você fala hoje, repete amanhã, ressalta depois, você começa a mudar hábitos. Mudando hábitos, você acaba mudando comportamento. Mudando comportamento, muda-se a personalidade. Então, esse terceiro espírito endurecido teve uma vida apagada na terra, E uma vida assim como um papel que queima sobre a chama, o que fica é só a cinza. Quando você tem uma vida apagada, uma vida inerte, que pouco ou nada fez às outras pessoas em termos de caridade, lá em cima você sofrerá. Mas Deus, em sua infinita bondade, veja novamente a agenda cristã, dará oportunidade a uma nova existência, um novo processo reencarnatório, e onde teremos ou temos condição de reparar. E normalmente, meus irmãos, nós pedimos na erraticidade aquilo que nós vamos sofrer, aquilo que nós estamos passando. E agora, e aqui, a gente fala, olha, eu sofro. Minha esposa sofre, que doença remitente. Mas aquilo veio, de alguma forma, até para te obstar, para te impedir de fazer outras coisas. Por exemplo, Chico Xavier tem um livro aonde ele fala, eu não me recordo, o livro que a pessoa, na encarnação atual, ela veio sem braços e sem pernas. E certo pessoa lá no nosso processo cristão em caridade, falando, mas será que não é injustiça, não é um sofrimento muito grande? Não, foi ele que solicitou. Ele solicitou por quanto? Nas vidas, não é vida, nós só temos uma vida, nas existências anteriores, pretéritas, ele suicidou 8 vezes. Então, é necessário que desse sem braço e sem perna, para não se jogar. Então aquilo que a gente acha injustiça na nossa avaliação pífia, uma avaliação distorcida, é uma coisa extraordinária, tá? É uma coisa extraordinária. Se não aproveitarmos essa última reencarnação, e nós somos espíritos endurecidos, de uma certa forma,
Somos todos. Por que somos, Zé? Porque nós estamos ainda num mundo de prova e expiação, mundo mais próximo da primitividade do que os mundos angelicais e os mundos superiores. Então, temos defeitos, somos endurecidos, somos vaidosos, temos muito orgulho e somos, se não tirarmos essa empáfia, esse nariz empinado, e efetivamente pegar a tocha do amor, da caridade e ser melhores, a gente volta a ser os mesmos deles. Por quê? Por mínimo que a gente evolui, meus irmãos, a gente evolui. E qualquer coisinha que se evolui diante da eternidade é muita coisa. Os espíritos endurecidos, então, vimos que foram em função das suas atividades aqui na Terra. Jesus, falando a uma certa multidão e seus discípulos ali presentes, ele disse que o semeador saiu a semear. Em outras palavras, o agricultor saiu ao campo e ao sair, algumas sementes caíram no caminho. As pessoas pisaram, vieram os pássaros, comeram as sementes. À frente, algumas sementes caíram no pedregulho, e o pedregulho, porque em pouca terra, as raízes não segmentaram, não fincaram. Por consequência, a planta cresceu pouco, veio o sol, exterminou a planta. A terceira parte da semente um pouco caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram ao começar a própria planta e ela, emurrecida, ela murcha, morreu. A quarta semente caiu em terra fértil. Prosperou, cresceu, amadureceu. Umas 30 por 1, outras 60 por 1, outras mais. De cada semente nasceram 100. Os discípulos chegaram para Jesus e disse: Mestre, mas essa história nós não entendemos. Eu vou te plantar, levar. Por gentileza, explica de uma certa forma mais clara, não só nós não entendemos, como as pessoas, todas que estão ouvindo aqui, provavelmente não entenderam. Aí ele disse o seguinte, que aquelas sementes que caíram primeiro, vieram as pessoas e pisaram e os passos do céu primeiro, são esses espíritos endurecidos, ouvem a palavra, mas não querem colocar dentro de si. É mais dele. A minha verdade é melhor do que a sua. Por que a sua verdade é melhor que a dela? A minha é superior a de vocês duas. Aquela semente que caiu numa terra pedregosa, cujas raízes eram terras de paz, são o quê? São aquelas pessoas que vêm cá e ouvem a palavra, ouvem a doutrina dos espíritos, mas não se alimenta. Aí 15 ou 20 dias fragiliza no seu posicionamento. É, pela mesma forma, um espírito também endurecido que deve trabalhar para tornar mais ameno, mais gentil, mais dócil, ser melhor do que ontem. A quarta semente, essa sim, caiu numa terra boa, onde se multiplicou. São aquelas pessoas que falam: olha, eu sei que a materialidade é importante. O dinheiro é importante porque eu preciso estudar, tratar com meu filho, comprar os víveres lá de casa e fazer uma série de coisas. Inclusive, comprar a indumentária qual eu estou aqui. Mas eu devo possuir o dinheiro, eu não devo deixar o dinheiro me possuir. E o supérfluo, felicidade, dita no livro dos Espíritos, né, conforme nós estudamos, a felicidade, ela está em você contentar com o necessário. O supérfluo, ele traz infelicidade. Já no campo moral, é o dever cumprido.
Será que eu efetivamente fiz o que deveria ser feito? Eu estou combatendo as minhas más tendências e inclinação? Eu estou deixando de ser espírito endurecido? Eu tenho melhorado mais? Não precisa ser uma pessoa perfeita para ser dito espírita. O importante é você melhorar de forma gradual. E isso tão somente compete a nós mesmos. Meus irmãos, muita luz, muita paz, que a divina e doce paz do Mestre Jesus envolva a todos aqui presentes, as pessoas em seus lares, e espero que da lição de hoje saiamos melhor do que aqui chegamos. Muita luz e muita paz. Agradecendo o nosso companheiro pelas palavras da noite. Minha querida esposa Leontina Duarte, que a bondade do Senhor Jesus possa multiplicar em bênção para o seu coração. Quero que saiba que estou bem tranquilo. Agora no momento eu tenho um aprendizado maior, pois coloco em prática o que aprendi trabalhando. Às vezes demoramos um pouco para compreender o que Jesus quer de nós, mas depois de bem analisarmos, deduzimos que Ele quer somente o nosso bem, sem padrão. Por isso, querida Leontina, toda a minha exigência foi sucesso. Sei que passas por momentos difíceis, porém nunca deixe de confiar em Deus. As provações são para todos, e nós, como aprendizes do amor e da paciência, sofremos. O que não podemos fazer é desencadear vibrações perniciosas. Isso sempre nos afasta do caminho da luz. Querida Leontina, as orações são os nossos melhores remédios, principalmente para o espírito. Quero agradecer por essa oportunidade e não se afaste da fé. Peça ao Senhor que abençoe seu caminho, seus passos. Lembranças para todos, seu companheiro de jornada, Arthur Antônio Urbano. Filha de Vânia, minha coração se encantou com o agasalho que recebi, quando colocaste meu nome no livro para mensagem. Minha alegria era tanta que chorei. E hoje estou aqui, colocando poucas palavras no papel, para encorajar-te na sua caminhada. Neste instante percebo toda a bênção que cai do céu para mim, mas não somente em mim, mas em todos que estão aqui presentes. É o pão do Espírito alimentando todo o nosso ser, que veja aquele que tem olhos para ver e coração para sentir. Filha, você sabe que estou bem. A agonia foi pouca. Agora, reestruturo todo o meu ser. Não posso ignorar o auxílio que tive. Irmãos me acudiram para que eu não me perdesse em pensamentos sem sentido. Para que falar de sombra, que a luz é imensa? Jesus é sempre nosso pastor, e está sempre nos protegendo contra os ataques, e os piores são os nossos próprios ataques. Filha Vânia, obrigada por tudo. Beijo para todos, um grande abraço. Para você, um grande beijo. Fique em paz. Sua mãe que te ama, Lucélia Maria da Silva. Recordamos as mensagens. Pega conosco, na livraria, nossa alegria cristã. Enquanto se prepara, apenas lembrando os companheiros que nesse agosto é mês de Semana Bezerra de Menezes. E a nossa Semana Bezerra de Menezes começará no dia 24, sexta-feira, 24 de agosto, com a pintura mediúnica pelo médium Florencio Antônio da Bahia. No domingo, nós teremos, pela manhã das 8 ao meio-dia, um seminário sobre mediunidade sem preconceito, também com o nosso companheiro Florencio, aqui na casa. A pintura na sexta-feira e o seminário no domingo, aqui na casa de Deus. No domingo à noite, nós teremos uma
na segunda-feira, dia 27 de agosto, a nossa palestra normal da segunda-feira será feita pelo Lourenço, falando sobre mediunidade na janela paralela. Participem, tragam os amigos, os parentes, os vizinhos, principalmente aqueles que não acreditam, né? Para que estejamos aqui trocando uma ideia de maneira bem fácil. Nesse mar fluídico de bênçãos e amorosidade, agradecemos ao Pai por esta encarnação que tanto pedimos, pelo pão que não falta à nossa mesa, pelo corpo perfeito, instrumento de aprendizado e de trabalho, pela família abençoada que nos abraça e que abraçamos, num propósito de ajuda mútua, de auxílio fraterno, todos juntos com o mesmo objetivo de evoluir e servir. Obrigada, Pai, por esta casa que nos abriga e nos acolhe em nossos momentos mais difíceis, onde a fé às vezes se torna um tanto fraca. Obrigada, Pai, pelo sopro da vida, por esta natureza bendita que nos ensina a amar, a viver com simplicidade, como a mensagem de São Francisco cantada pelos nossos companheiros.
como a vida que ele levou como exemplo que Jesus também mostrou. Simplicidade, perdão, amor, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para melhor viver, para melhor servir. Que assim seja.